Olá, pessoal, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, entrando aqui para fazer uma leiturinha para vocês de um assunto muito importante e baseado em dúvidas que surgiram aí dos meus alunos via direct, via e-mail, pessoal que está começando a ler os trabalhos da professora Elizabeth Rochat. Então, boa tarde para quem está entrando. Oi, Vânia, oi, Lídia, oi, Dani. Oi, Flávia, oi, pessoal. A pessoa arrancando a meia no meio do negócio. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cólera na medicina chinesa. O livro que eu vou ler hoje é esse aqui, ó, Duplo Aspecto do Coração e as Emoções da Medicina Chinesa. O livro é da editora Inserir, a autora a professora Elizabeth Rochat. Aproveito para abrir um parênteses e falar para quem está gostando de ler os livros da Elizabeth ou que está gostando das leiturinhas. A Elizabeth está dando vários seminários, vários cursos pela editora Inserir. Então entra no @editora Inserir aqui no Instagram que vocês vão encontrar informações sobre os seminários. Eu não lembro de cabeça, de repente se alguém da editora Inserir aqui entrar ou alguém que vai fazer souber a próxima data, eu sei que é março e o assunto é os tipos de Qi presentes no corpo, tá? Então, seminário bem bacana vai acontecer no final de semana que eu não lembro agora de cabeça. Mas entrem lá na editora Inserir aqui no Instagram que vocês vão encontrar. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct perguntando, professora, mas o que é a cólera que a professora fala nos livros? Gente, a cólera é uma das maneiras, é um dos sinônimos de falar de raiva. E a gente está muito acostumado, né, quando estuda os 5 elementos, a falar de que cada elemento está associado a um sentimento, e quando chega no elemento madeira, que é representado pelo fígado e pela vesícula, a gente fala que a raiva é o sentimento da madeira. Não é legal decorar as coisas desse jeito, porque até consigo entender que a raiva em algumas situações ela seja considerada normal, né? Assim, no sentido de alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria, você fica com raiva, ou sei lá, você bateu o seu carro e você fica com raiva, ou alguém falou mal de você, você fica com raiva, até que é natural do ser humano sentir raiva. Mas a gente precisa entender qual que é o lado positivo de cada um dos sentimentos que os elementos representam, que se assimilam aos elementos, né? E daí eu escolhi para vocês o capítulo que fala sobre a cólera, tá na página 53 desse livro aqui, depois eu mostro no final o livro de novo para vocês, e vamos entender um pouco do que é isso daí nos 5 elementos, na medicina chinesa, e o que você pode observar de diferente no seu paciente, que você pode, como você pode tratar, quais são as nuances de um tratamento de cólera, de raiva no seu paciente, tá? Então vamos lá. A cólera e o fígado. Ela fala o seguinte, que irritação e cólera prejudicam o fígado. A cólera corresponde ao fígado. Quando ela expressa a normalidade do elemento madeira, é a própria impetuosidade da vida, sobretudo na potência dos começos, a força que desencadeia os movimentos e empurra até o seu ponto extremo, o impulso para a elevação, a impetuosidade que faz avançar. Ela é análoga à força do vento que sopra ou da planta que rompe o solo ainda congelado. A violência dos nascimentos que expulsa o ser para o dia, impelindo em seguida a crescer e a expandir-se, ou ainda o esforço que tensiona os músculos. Então, quando ela fala que a cólera corresponde ao fígado e quando ela expressa a normalidade, ela está falando do impulso normal que nós, seres humanos que não estamos doentes, temos para acordar no dia, para viver um dia, para ter coragem para realizar coisas, para determinar, para traçar metas, para ter foco e sentido de direção. Então, quando a gente fala em sentimentos e 5 elementos, a gente não pode entender que todo sentimento ele é negativo. Então, quando a gente fala de cólera, mas que a energia do seu fígado ela está harmônica, é isso que te dá vontade de fazer coisas. É isso que te dá impulso para ser quem você é. É isso que te leva a realizar as metas que você traçou. Então coloca aqui, né? A violência dos nascimentos que expulsa o ser para o dia. Todos os dias de manhã, quando você acorda, você renasce. Você é jogado para viver a sua vida naquele dia, para viver com intensidade. Então isso, gente, que está dizendo aqui nesse trecho do livro,
Está dizendo que o movimento natural do fígado não é a raiva de sair batendo nos outros. É a impetuosidade de viver, é a violência no sentido não de bater em alguém, mas algo que te impulsiona, que te dá coragem para viver. Então é isso que é a cólera associada ao fígado e o fígado em normalidade. Ninguém que pratica violência está na sua normalidade. A normalidade é apenas seguir o seu caminho, né? Nascer para a tua vida todos os dias. E aqui, né? O esforço que tensiona os músculos. Não tensionar os músculos da doença de ter tensão muscular. Ranger os dentes. Não, mas a tensão natural que te faz ficar em pé. A tensão natural que faz você conseguir movimentar os seus músculos. E aí, gente, eu nem sei que quando eu estudei essa leitura para falar para vocês, eu fiquei pensando se eu ia conseguir dar toda a amplitude que ela merece. Porque a gente estuda que o fígado controla a força muscular, a elasticidade dos músculos, né? É nisso que está falando. Quando seu fígado está equilibrado, você tem força para viver, traça suas metas, vai na direção delas e você tem a força muscular, a tensão muscular que vai fazer com que você se movimente de forma harmônica, né? Então é todo um movimento. E aí fala análogo ao vento. O fígado representa o vento que move, o vento que faz com que você consiga jogar energia em todas as direções. A principal função do fígado é manter o fluxo suave de energia e de sangue. Isso é análogo ao vento que leva sem muita força, sem estragar a estrutura, é o que leva energia para todos os cantos. Então isso num fígado normal. Aí a gente volta para o livro e segue. A cólera patológica é a perversão do movimento da madeira. Quando ela rompe suas amarras, ele se torna arrebatamento, fúria desenfreada e raiva irracional. Então, gente, agora entra num negócio que é complicado, né? O normal é você ter impulso, ter coragem, é agir, é viver todos os seus dias. Mas quando isso desequilibra, o que você tem é uma raiva irracional, é violência, é ódio, é você fazer as coisas sem pensar, é você atacar o próximo de alguma maneira. Então isso é um movimento pervertido da madeira. A madeira, o vento da madeira é uma brisa suave que leva energia para todos os cantos. Quando ela se perverte, fica muito forte, isso vai transformar numa raiva irracional, em fúria. Ou então, aí vem o então, eu gosto do ou então. É a cólera reprimida, que bloqueia os sopros do fígado, impede as circulações, provocando explosões esporádicas, das quais a violência é consequência, ao mesmo tempo, do bloqueio e das forças do indivíduo. Então existem aí, por isso que eu queria entrar hoje, para poder a gente entender um pouco de psicologia dos chineses. A raiva, gente, ela tem dois lados, a cólera, né, que ela tá chamando de cólera, mas é a raiva. Ela tem dois lados. Aquela que te faz explodir, falar alto, xingar, não levar desaforo para casa, bater, ameaçar os outros, falar de forma impetuosa, de forma furiosa e na cara de quem precisar. Isso é um lado. O outro lado é a cólera reprimida, é a raiva reprimida. Quando você não coloca para fora aquilo que você sente, você bloqueia os sopros, bloqueia o chi do fígado. A energia do fígado não pode mais circular de forma adequada. E aí o que vai acontecer? Se bloqueia a energia do fígado, como fica? E aí é uma coisa que eu lanço para vocês. Aí já mostro o livro para vocês, tá, Márcio? Como é que fica o funcionamento do fígado? Eu não disse para vocês que a principal função do fígado é manter o fluxo harmônico de energia e sangue para todo o organismo? O que acontece quando você reprime a raiva? Você bloqueia a principal função do fígado, que é levar energia e sangue de forma adequada e harmônica para o corpo todo. Ou seja, vai dar ruim, vai dar pau em todas as estruturas do seu corpo que estejam ligados ao fígado de alguma maneira. E aí você pensa no desenho dos 5 elementos e você vai ver que fígado nutre coração. Se a energia do fígado está bloqueada, o coração não funciona direito. Fígado controla o baço. Se você bloqueia a energia do fígado, o baço não pode mais ser adequadamente controlado.
Fígado é filho de rim. Se o fígado está bloqueado, ele vai puxar mais energia do rim do que deveria. E assim vai. Vira aí uma bola de neve porque você teve uma raiva reprimida. Ah, Fernanda, então o que você está sugerindo? Que a gente exploda em cima dos outros, né? Que a gente bote para fora? Gente, o que eu estou tentando explicar para vocês é que é natural que a gente tenha momentos da vida em que a gente não consegue controlar muito bem os sopros do nosso fígado, a energia do nosso fígado, e que a gente tem que aprender a alinhar isso sem bater em ninguém e sem engolir seco isso para te deixar com o corpo todo doente. Existem maneiras de fazer isso, de reconhecer um sentimento e não passar isso adiante de forma tão... vamos dizer, tão intensa, né? Então a pessoa está perguntando o livro é esse, ó, Duplo Aspecto do Coração, e tá batendo bem o reflexo da luz, vou deixar assim, ó. Duplo Aspecto do Coração e as Emoções da Medicina Chinesa, editora Inserir, Elizabeth Rochard. Vamos seguir aqui no que ela fala que é importante. Então ela fala isso que eu acabei de falar agora. A cólera é tanto aquela que explode, quanto aquela que permanece escondida e reprimida. Quando a pressão acumulada explode, sangue e sopro são levados em direção ao alto massivamente. Quando ela é retida, a agitação e a insatisfação geram bloqueios sem resolução, situações sem saída que nos corroem. Então, o que está falando aqui? Que você pode explodir e continuar irritadiço, e você pode reprimir e não colocar, não resolver isso, e isso vai permanecer dentro de você com uma situação que, além de não ser resolvida, te corrói por dentro, te estraga, te deixa doente. Olha que maravilha. Gente, a Cris está falando aqui, ai meu Deus, vamos curar essa cólera aí, hein, gente? Exatamente, ó, a Flávia está colocando aqui, fazer atividade física, colocar energia para mover de alguma maneira que faça com que o fígado volte a funcionar é uma saída. E uma dessas saídas é justamente fazer uma atividade física de leve para moderada, né? Então você tem que colocar o teu corpo para funcionar de alguma maneira que a energia que está sendo jogada para sua cabeça, te deixando com os olhos vermelhos de raiva, com enxaqueca, com dor de cabeça pulsante, com pressão alta, porque essa energia vai subir com tudo, né, dentro do teu tórax, você precisa colocar essa energia em outro lugar, focar essa energia para outro lugar, né? Vai ficar salvo assim, Nath, eu vou colocar depois aqui no IGTV e vou colocar no YouTube para vocês também. Então aqui, ó, yoga, eu pratico yoga, eu vou terminar essa live aqui, vou fazer a minha yoguinha de hoje. Yoga é uma boa maneira de você equilibrar suas energias. E aí ela coloca essa cólera como olhando para o fígado. E é esse momento que eu quero que você que é terapeuta ou não, mas que passa muita raiva, preste atenção no que pode acontecer com você. Ela coloca o seguinte, que a irritação pode ser ressentimento, cólera retida ou estado que não se confessa como cólera. Tem gente que nem reconhece a raiva como sendo raiva, tá, gente? Eu não sinto raiva, não. Aí você vai descobrir que a pessoa tem um ranço guardado lá dentro, faz tempo, destruindo o organismo, né? E aí ela vai falar o seguinte, são duas situações que eu quero que vocês saibam. Estar inclinado à cólera não é simplesmente estar irritável ou exasperado, ainda que esses termos definam bem a situação. O fígado perdeu a harmonia entre suas relações yin e yang, o que quer dizer que o yin que nutre e mantém cumpre mal a sua função, por uma razão ou por outra. Então o sangue não mais preenche o fígado e o fígado fica desequilibrado. Para tudo. São duas situações que acontecem no momento em que você tem raiva. Se você tem uma raiva muito grande e explode, xinga, bate, agride, planeja algo contra alguém, então uma coisa que é furiosa, você está tendo uma elevação do yang do teu fígado. Sobe-se a energia yang e aí você vai ter sinais de agitação, sinais de calor, de dor de cabeça. Lembrem-se que o yang, ele é quente. Sinais inflamatórios. Então, o que você fala? Se o yang do fígado sobe, o que vai acontecer se tiver calor na cabeça? Dor de cabeça pulsante, olhos vermelhos, olhos que queimam, calor que sobe para o tórax, o coração vai ficar agitado, palpitação, a pressão pode subir. Tudo isso uma consequência da elevação do yang do fígado, porque aquilo ali é quente, você ficou com muito ódio.
dentro do seu coração. Ao mesmo tempo, se você tiver essa situação do yang que sobe, você vai encontrar pontos que controlam o yang do fígado, que controlam o calor do fígado. Então você pode usar, por exemplo, vou dar 3 exemplos. Você pode usar o F2, que é um que trata calor no fígado mesmo, então ele vai diminuir o calor do fígado. Você pode tratar o F3, que harmoniza a circulação do Qi do sangue do fígado, então mantém o fluxo harmônico de Qi e sangue, então tudo que tá demais ele vai trazer para harmonia. E você pode usar o ponto fígado yang na orelha, que é bem na curva do hélix aqui, o fígado yang, ok? Então o que vai acontecer nessa situação? Você tem um calor muito grande, uma explosão de raiva muito grande e foi o seu yang que subiu. Isso é um tipo de paciente, certo? Por outro lado, o teu paciente ele pode até ter momentos que ele explode, mas na grande maioria das vezes ele tem o que a gente chama de raiva retida, né? Então, até coloca ali, né, como é retida mesmo. Tem vários livros que falam, né, em raiva retida, cólera retida, ou não expressada, raiva não expressada, aquilo que você guarda dentro de você, um ressentimento. O que vai acontecer? Você fica engolindo aquilo. Então você imagina que você tá passando raiva e tá engolindo o sapo, né? Tá engolindo a raiva e tá bloqueando a passagem do fígado. O que vai acontecer? Num primeiro momento, o teu corpo não vai deixar aquilo estagnar, o teu corpo vai tentar empurrar. E o movimento de empurrar a energia que está parada gera calor e gera um acesso do yang. É quando você tem a explosão. Num segundo momento, você retém tanta raiva, você retém tanto ressentimento, tá tudo tão dentro de você, que o teu corpo pensa o seguinte: já que eu não consigo empurrar isso, por que eu vou produzir? Se é uma energia que eu estou produzindo, se é uma energia que eu estou tentando circular e não consigo, por que eu vou gastar energia do meu corpo para algo que não vai circular? E aí você entra em deficiência. Deficiência de yin de fígado ou deficiência do sangue do fígado. Primeiro vem a deficiência do yin, depois vem a deficiência do yang. E aí eu volto para o livro e leio para vocês o seguinte. Ela fala o seguinte, ela falou aqui, né, que o sangue não preenche mais o fígado e o fígado fica desequilibrado. Poderíamos observar diversos sintomas, mas teremos também um desequilíbrio dos sopros do fígado, naquilo que faz o psiquismo, levando a essa perpétua irritabilidade. Momento número 1. Você parou os sopros do fígado, parou o Qi do fígado, seu corpo tenta empurrar. Yang, 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 tentando empurrar. Nesse primeiro momento, você tem irritabilidade perpétua. A pessoa está sempre nervosa, sempre irritada, sempre estressada. E depois acontece, aqui ó, podendo, de acordo com as condições do terreno e da psicologia própria, desencadear a cólera com frequência, às vezes, ou mesmo para sempre, né? Então, essa pessoa está sempre irritada. Segundo momento, cansei, meu yang esgotou, empurrei, tive raiva, botei isso para fora, cansei, esgotei, entro em deficiência. E aí você entra em deficiência de sangue e de yin. E ela fala: a insuficiência do sangue no fígado afeta também as almas Hum e a capacidade do fígado de refletir, prever, imaginar de maneira saudável. Temos então o transbordamento de inveja, de ciúme, de ansiedade, de delírio paranoico, entre outros sintomas. Olha que maravilha, meus amados que sofrem de raiva e de ódio no coração. Se você ainda está no momento de botar para fora, né, tá muito estressadinho, bota lá F2, F3 e um fígado yang na sua orelha que você vai se acalmar. Se você entrou em deficiência de sangue, olha o que eu falei, fígado nutre coração. Se falta sangue ao fígado, falta sangue ao coração. Coração sem sangue fica com o Shen perturbado. Você vai se tornar ansioso. Sua mente não funciona direito. Deficiência de sangue e de fígado puxa a energia do rim. O rim entra em deficiência. Você fica desvitalizado, deprimido, sem força de vontade, sem vontade de continuar. O fígado por si só, em deficiência de sangue, você não planeja mais, não prevê mais as situações da sua vida, não consegue se programar, você fica sem foco.
Deficiência de sangue e de fígado vai levar ao mau funcionamento do baço, que vai acumular umidade, você vai se tornar pesado, você vai se tornar com a mente embotada, o seu raciocínio não é coerente. Tudo por uma deficiência do sangue do fígado, por tanta raiva que você reprimiu. Tá, legal, Fernanda, o que eu faço para tonificar o sangue do meu fígado, Senhor, já que eu tô com tanta raiva reprimida e causei tudo isso dentro do meu organismo? Primeira coisa, você vai usar pontos que tonificam o sangue do fígado. Vou manter o F3 nesse tratamento, porque eu acho ele au concurso, acho ele maravilhoso, mas vou usar o F8. F8 tonifica o sangue e o yin do fígado. Sim, gente, a Chica passou por aqui, deu a volta, foi para lá. A Chica tá sempre por perto. Então, F8 tonifica sangue e yin do fígado, né? São as duas questões. O que mais que você vai fazer? Você vai lá na tabela de alimentação terapêutica, que eu, graças a Deus, não sei de cor, e vocês vão procurar alimentos que são frescos para o elemento madeira. Por que frescos? Porque a energia yin, ela é fresca, né? Ela é fria, e a energia yin representa o sangue. O sangue na medicina chinesa, ele é yin. Então, quando você consome alimentos que são frescos para o fígado, você vai automaticamente aumentar o yin e o sangue desse órgão. E aí você vai tratar a raiva reprimida desse paciente. Então, o que a gente... Ah lá, o Lucas me falou aqui, ó, chá verde, sim, o chá verde. A Cris está falando aqui, ó, ou seja, a raiva mata. Raiva mata, gente. Imagina, você se torna inveja. A inveja ela é muito relacionada ao pulmão na medicina chinesa. Por que o fígado com deficiência de sangue vai gerar inveja? Lembre-se da contradominância, quando nossos 5 elementos rodam ao contrário. Fígado é controlado por pulmão. Quando o fígado está muito deficiente, o pulmão cresce demais. O que é excesso de pulmão? Você enche e para. Você vai se tornar angustiado, você vai se tornar invejoso. Né? Então isso é uma contradominância. Ah, que interessante. Ah lá, hortelã, então o pessoal está atento nas tabelas de alimentação. Então, gente, o que você como terapeuta ou como paciente precisa saber? Que existe diferença no momento em que a raiva acontece. Quando você é uma pessoa sempre raivosa, sempre irritada, sempre furioso, você tem que acalmar o seu yang. Quando você é uma pessoa que tem esporadicamente explosões de raiva, mas remoe muita coisa na sua cabeça, se ressente demais na sua cabeça das coisas, e você, ao mesmo tempo, tem outros sintomas de deficiência do sangue do fígado, por exemplo, olhos embaçados, você vai ter fraqueza muscular, tensão muscular, isso é da deficiência, unhas quebradiças, isso vem da deficiência. Se você tem esses sintomas de deficiência de fígado associados a pequenas explosões esporádicas de raiva e muito ressentimento dentro do seu coração, muito remoendo muita porcaria, você vai ter que tonificar o sangue do fígado. E aí, abrindo um parênteses, lembrando que doenças de excesso a gente dissipa, a acupuntura sozinha resolve. Doenças de deficiência nós precisamos nutrir. A acupuntura ajuda, mas ela não consegue sem algo que alimente o teu corpo. Nutrir significa alimentar, oxigenar, e isso vem de fora. Isso vem do ar que você respira, isso vem da comida que você come. Por isso eu indiquei alguns pontos de acupuntura, mas indiquei também os alimentos frescos do elemento madeira para que esse sangue seja tonificado. E aí a gente vem para o último raciocínio, né, que a gente tem aqui sobre a raiva, que eu acho válido. Vocês repararam, obrigada aí, Cris, ó, batata, cenoura, melancia, pepino, hortelã, obrigada aí pela leitura da tabela, que eu não tô com o notebook aberto aqui, então eu não me arrisco a falar sem ele para não falar bobagem. Vocês repararam que as pessoas têm ficado mais raivosas ultimamente? Tem reparado nisso? Conseguem explicar por que as pessoas estão ficando mais raivosas? O ser humano está ficando mais louco, né? O que está acontecendo, gente? O movimento do vento, do fígado, né? O elemento madeira, ele foi feito para romper o chão, para crescer, para dar frutos. Quando a gente fala em elementos em medicina chinesa, a gente precisa pensar o porquê daquele elemento. Não é só decorar que é madeira. Pensa na madeira como uma árvore frutífera. Ela tem a capacidade de romper o solo, de crescer em direção à luz, de dar aos seus frutos, os seus galhos, né? De expandir. Assim é o elemento madeira dentro de nós. O ser humano ele nasceu para expandir, para crescer, para gerar frutos, para ter um futuro.
E aí o que acontece hoje com o ser humano, especificamente hoje? Eu não sei que dia é hoje, acho que hoje é 23 de fevereiro. Nós estamos em 2021, para quem está assistindo esse vídeo em 2042, a gente está em 2021. Nós estamos passando por uma pandemia. E há quase um ano a gente teve a nossa liberdade vetada. A grande maioria aliás, todo mundo, né? Se for pensar numa forma geral, a gente não tem muito para onde sair. Empregos foram perdidos. Pessoas estão tendo que se limitar a trabalhar em home office, não tem mais as opções de passeio que a gente tinha, pessoas que têm sonhos e não estão podendo colocar os seus sonhos em prática. O que fizeram com a nossa madeira? Foram lá e cortaram. Cada pouquinho que a gente cresce, vão lá e cortam. Cada vez que a gente melhora um pouco, estão vetando a nossa liberdade. A madeira, ela representa a liberdade, o sopro, a expansão. Nós não estamos podendo expandir como a gente queria. E a madeira também é dona do nosso instinto animal, do nosso instinto de lutar, de ir em frente. O que acontece quando você deixa um animal que tem dentro dele essa questão do crescer e do expandir? O que você faz quando você enjaula ele? Ele fica violento. Então, um dos motivos pelos quais o ser humano tem se tornado cada vez mais violento é porque a liberdade está sendo tolhida. E aí é uma reação natural ao ser enjaulado, é se ficar com mais raiva, é subir esse yang absurdo, né, que a gente tem. Qual que é a nossa meta enquanto pessoas, enquanto terapeutas, ou que não são terapeutas, que muita gente que não é terapeuta me acompanha, mas de tentar trazer um pouco mais de paz, é levar esse conhecimento para a pessoa. O ser humano pode expandir preso dentro da casa dele, ele pode sonhar dentro da casa dele sem agredir o outro, sem se tornar violento, desde que ele tenha consciência de si mesmo. A frustração consigo mesmo faz com que você ataque o outro. Então a gente pode curar esses seres humaninhos maravilhosos que a gente tem irritados, tá, gente? Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que foi uma aula legal, né? Comprem o livro, gente. Se vocês quiserem entender um pouco de psicologia chinesa, duplo aspecto do coração e as emoções da medicina chinesa, Elizabeth Rochar, maravilhosa, editora Inserir. Busque Elizabeth Rochar no Google, ela tem um blog que é maravilhoso, tem texto aí quase toda semana, bastante gente ajudando na tradução. Elizabeth é francesa, tá, gente? Então, bastante gente ajudando na tradução e a editora Inserir sempre trazendo os seminários dela que valem muito a pena. Então, espero que vocês tenham gostado. Oi, Ivan, né? A Ivan tá falando que a pessoa tem que aprender a se enxergar. Exatamente, é bem isso mesmo, né? A Sandra disse que já comprou o outro livro. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, porque eu vi gente falando de AVC, né? Então, assim, gente, o AVC, ele é muito derivado da raiva, né? Ela pode ser explosiva ou reprimida, muito derivado, porque as doenças neurológicas que causam qualquer tipo de paralisia ou movimentação descontrolada, como o Parkinson, por exemplo, elas vêm do vento patológico do fígado. É o vento patológico que vai gerar paralisia ou movimentação desajeitada, descontrolada. Então, assim, sim, a raiva pode ser uma grande geradora de problemas neurológicos, né? Olha que interessante. Então, tem bastante coisa, né? E a Patrícia aqui tá falando que é Alzheimer porque eu não sei o dia de hoje. A Patrícia é minha amiga de infância, essa bocó aqui. E eu devo ter mesmo. Minha avó teve, eu morro de medo de ter Alzheimer, gente. Tô tentando me autoconhecer para não ter. Então aqui, ó, então todo tipo de atividade física também vai ajudar, desde que ela seja moderada. Lembrem-se que as atividades físicas de alto rendimento, elas vão secar o sangue do fígado, tá? Então a gente precisa ser, em pacientes que estão sofrendo dessa cólera, dessa raiva, dessa fúria, a atividade física ela é leve a moderada, nunca exaustiva, porque senão você vai gastar o sangue que já está entrando em deficiência. Certo, pessoal? Então eu queria dar um beijo enorme em vocês. Gente, a gente chegou a 130 pessoas vendo essa live. Foi uma live que eu não marquei. Estou pensando seriamente em começar a fazer leiturinhas com hora marcada para que a gente possa papear por mais tempo. Mas eu queria muito falar sobre isso para vocês e eu acho que foi legal. Foi uma leitura que eu queria ter feito no domingo, né? E saiu hoje. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixam os comentários depois aqui no IGTV. Quem não conseguir assistir no IGTV, daqui a alguns minutinhos também vai estar no YouTube. Indique para os seus amiguinhos coléricos.
Beijo grande para vocês, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, pessoal.